Aumente o volume. Aumente o volume. A partir de agora está no ar o programa Catch the Fire. Agarre o fogo. E para apresentar, vem aí a equipe da Associação Legião de Cristo. Em 29 de janeiro de 1981, por volta das 16h20, no antigo Hospital Nossa Senhora da Abadia, no bairro de Santo Amaro, São Paulo, capital, nascia William Ribeiro Sobral, filho de Sueli Donizete Rodrigues Sobral e Geraldo Afonso Ribeiro Sobral, que se casaram em dezembro de 1978. Com apenas 5 meses, no dia 14 de junho de 1981, 10 dias antes da primeira aparição de Nossa Senhora em Medjugorje, se tornou membro da Igreja pelo batismo, sacramento que recebeu pelas mãos do padre Eduardo Ramos, filósofo, sociólogo e presidente da Ação Social Franciscana do Brasil, na paróquia de São José Operário, na época Arquidiocese de São Paulo, atualmente Diocese de Campo Limpo. Foi criado no bairro de Campo Limpo, onde teve uma infância bem simples na casa onde vive desde o seu primeiro ano de vida. Olha, com a graça de Deus, meu pai nunca nos deixou faltar o essencial, mas a gente não tinha muito dinheiro. Eu não via a hora de chegar o sábado à noite para poder comer um belo pão com mortadela e queijo e poder tomar um guaraná. Nos relata William. Quando era garoto, seu pai ficou desempregado, numa fase muito difícil economicamente para o Brasil, o Plano Collor. Para não passar necessidade, sua mãe costurava numa máquina Singer instalada na cozinha, comprada com os direitos que o pai recebera ao sair da Mobilínia, empresa onde trabalhou por anos, como chefe de almoxarifado. Então, com o pai, William saía para as ruas a fim de vender as confecções. As pessoas olham a casa que meu pai construiu e pensam que tivemos vida boa, mas muito pelo contrário. Me lembro bem, devia ter ali uns 9 anos, debaixo de sol quente, chuva, não importava o tempo. Saía com meu pai, que batia de porta em porta para vender bolsas, cintos e até carteiras, que a minha mãe mesmo fazia em casa, e pegava das pessoas apenas uma promissória, sem o menor valor legal. Depois passávamos para receber o dinheiro. Foram muitos os calotes, imaginem só. Era muito apertado lá em casa. Mas meu pai é guerreiro. Nunca vi esse homem desanimar diante das dificuldades que passávamos. Diz William com lágrimas. Ora, o William da infância e adolescência, até os 15 anos de idade, nem sequer tinha sinais do líder ousado que conhecemos hoje. Como primogênito, enquanto criança era super protegido. Não o deixavam brincar na rua com uma molecada. Como era muito magrinho e pequeno se comparado com os meninos de sua idade, a mãe tinha medo de que judiassem dele. Talvez por isso, quando foi para a escola, não se enturmava muito bem. Era extremamente tímido, ficava isolado, tinha apenas 1 ou 2 amiguinhos nerds. Ali não tinha como ter a proteção de sua mãe. Foi vítima de bullying, que é tão falado hoje em dia. Quando sua irmã do meio foi para a 5ª série e ele estava na 7ª, foi a grande desgraça de sua adolescência. Chegava em casa chorando, se trancava no quarto. Pediu à mãe que lhe tirasse da escola, pois não aguentava mais ser humilhado publicamente pela irmã e sua turma. Garotas? Nem pensar. Numa geração em que os garotos perdem suas virgindades com 11 e 12 anos, ele chegou aos 15 sem sequer saber o que era beijar uma menina, exceto pelas brincadeiras entre primos e primas, é claro. Como não tinha amigos, não era bom nos esportes e as garotas não queriam saber de um bobão daqueles, a escola era realmente para estudar. Por isso, ele sempre foi o melhor da turma, assumiu a postura de CDF. Uma nota menor que 10 não era tolerada. Não é à toa o conhecimento de senso científico que o cara carrega hoje, pois sempre gostou de estudar, de ler artigos científicos, ler bons livros sobre filosofia, psicologia, parapsicologia, biotecnologia, biologia,
antropologia e mais tarde, depois da conversão, teologia, história da igreja, doutrina católica, religiões, dons carismáticos e tudo relacionado ao ministério de cura e avivamento. No campo da religião, a família de William era católica, como a maior parte das famílias brasileiras. Frequentava a igreja esporadicamente, por tradição e sem nenhum fervor, compromisso ou mesmo compreensão da liturgia que participava. Chegou até a fazer a primeira Eucaristia na paróquia de São Judas Tadeu, com o já falecido padre Dionísio. Mas o garoto não se interessava por assuntos ligados à fé. Pelo contrário, não via a hora daquela chatice terminar quando ia à missa com os pais. Sua religião era a ciência e, para ele, diante da realidade que confrontava na vida, Deus provavelmente não existia. Aos 15 anos de idade, William seguia com uma vida amargurada, rejeitada, sem fé, com explicações meramente materialistas para as questões da vida. Sabemos que não é normal um adolescente ser assim, pois nessa fase geralmente não se tem maturidade para formar de maneira concisa essa postura. Mas, ao que parece, diante da solidão, ele teve muito tempo para refletir e maturar essas ideias. Lógico que ali a rebeldia típica do adolescente, mas de uma maneira mais sinistra, pois como a sede de justiça sempre foi grande em seu coração, isso tudo vinha acompanhado de uma lista com o nome de diversas pessoas das quais pretendia se vingar. Você já viu esse filme antes, né? Você está ouvindo Catch the Fire, Catch the Fire, Catch the Fire. Programa especial de aniversário do apóstolo William. Oferecimento Associação Legião de Cristo. Meu nome é Patrícia, tenho 24 anos e faço parte da Legião de Cristo há 10 anos. Perseverança, liderança, porque realmente é o que ele é. Um homem de liderança forte, firme. É um exemplo de vida que eu tenho seguido todos esses anos. É um grande referencial na minha vida. Realmente é uma pessoa que eu admiro muito, que eu amo muito, que, se for possível, dou sim a minha vida por ele. Meu nome é Isis, já estou aqui na comunidade já fazem 13 anos, conheci ela lá em 1999. Desde lá, de 1999, quando ele pregava para nós enquanto éramos apenas jovens de 12, 13, 15 anos, e até hoje que eu venho acompanhando o ministério de pregação desse nosso apóstolo, ele realmente se mantém a cada ano, a cada dia, mais fiel à vontade de Deus, pois ele não está preocupado com as pessoas que querem ouvir, mas ele está preocupado com o que Deus quer que as pessoas ouçam, e ele realmente tem feito isso acontecer. Lembro de uma situação logo que eu iniciei a minha faculdade. Uma das professoras nos primeiros dias de aula, ela fez uma dinâmica e pediu para que a gente escrevesse 3 nomes de pessoas que fizeram diferença na nossa vida e qual era o motivo, né? E colocasse na ordem de importância. E eu lembro que dessas 3, o primeiro era o nome dele. Estava começando lá na igreja e pelas direções que ele já tinha me dado, pelas verdades que eu já tinha ouvido na pregação dele, pela vida que eu tinha e pela vida que eu tenho hoje, de renovação, de mudança, de constância, porque eu era uma pessoa muito inconstante. Então acho que essa situação me marca bem. Sempre que eu lembro, me vem essa imagem dessa dinâmica da sala de aula e de eu colocando o nome dele em primeiro, no topinho lá, para significar mesmo que ele fez toda a diferença. Eu lembro que eu não tinha uma vida particular, eu não tinha uma vida social, e ele, como um pregador verdadeiro, como pregador do evangelho verdadeiro, ele não me ensinou apenas a servir Deus diante das coisas cristãs e da santidade, mas também de ter uma vida social e próspera. Ele é uma pessoa muito especial, não só para mim, mas também para a minha família, porque foi através dele que nós conseguimos desenrolar um problema muito grande, que nós já havia vindo sendo desencadeado na nossa família há 7 anos. E nós já não tínhamos mais solução para esse problema. E aí, quando a minha mãe o conheceu, automaticamente ela também conheceu Deus, o poder de Deus. E a nossa vida começou a desenrolar. E graças a Deus nós podemos dizer hoje que somos felizes e prosperamos. Graças a Deus e graças a ter colocado o apóstolo William na minha vida, na vida da minha família. Você sabia que Ribeiro Sobral é o sobrenome unicamente por parte do pai? O nome do William, com M no final, foi dado por conta do filho do príncipe Charles com a princesa Diana, que também se chama William com M no final. A notícia da gravidez da princesa sacudiu os jornais da época, o que influenciou os pais do William a também darem esse nome a ele. William nasceu em 1981, no mesmo ano do início das aparições de Nossa Senhora de Medjugorje. O William é faixa azul em karatê.
Todos sabemos que William é corintiano. O que poucos sabem é sobre sua paixão pelo futebol. Muito mais pelo futebol do que propriamente pelo clube que torce. Em 1995, numa tarde de domingo, ele estava vendo um jogo do Timão sentado no sofá de casa, quando sua mãe o expulsou da sala, literalmente. Você só sabe ficar aí vendo esses jogos? Não tem amigos? Só vive enfurnado no quarto? Sai de casa, moleque! Olha que tarde mais linda! Vai dar uma volta, respirar ar puro. Quem sabe arrumar uma namorada? Ou vai pra igreja rezar. Hoje é domingo, dia de Ramos. Ora essa, naquela época, estava muito forte o movimento dos atletas de Cristo. Vários jogadores testemunhavam nas entrevistas que o motivo de seu sucesso era Jesus. Aquilo estava na moda. Ele não acreditava que existisse realmente um mundo espiritual, mas pensou: se esse cara aí ajuda os que sofrem, talvez possa fazer algo por mim, se ele realmente existe. Não tenho nada a perder mesmo, vou lá ver qual é que é. Tomou banho, colocou umas trocas de roupa e saiu em direção à igreja mais próxima, a comunidade de São Francisco de Assis, no Maria Virgínia. Hoje é uma paróquia. Ao chegar na praça, notou uma multidão que carregava ramos de palmeiras e oliveiras. À frente havia um padre. Ele era diferente, tinha um olhar penetrante. E havia algo de místico na sua presença. Não era apenas um homem dentro de um vestido como outros que ele já tinha visto nas longas e chatas missas que participara. Seu nome, Padre Renato Leite. As pessoas estavam saindo dali em procissão à missa de Ramos. Ele acompanhou a multidão, entrou na igreja tímido e desconfiado como sempre. Procurou se sentar nos últimos bancos para não ser notado. A missa seguiu sua liturgia normal, exceto pela unção que emanava naquele homem de Deus que a presidia. Mas foi durante a homilia que o bicho pegou. O padre começou a falar e a cada colocação era como se estivesse falando só para ele. Ele falava ao seu coração, era específico, como se Deus estivesse tendo uma conversa de pai para filho com ele. Eu fiquei perplexo. Eu olhava para os lados, sabe? Procurando algum conhecido. Quem teria contado a minha vida para o padre? Mas ainda assim, não poderia ser, pois o padre falava sobre coisas que eu jamais tinha contado para alguém. E só eu sabia. Hoje eu sei que foi o Espírito Santo que estava inspirando o sacerdote para ele pregar que alguém ali estava precisando ouvir. E esse alguém era eu. Nos relata o jovem apóstolo. A missa terminou e ele foi para casa em choque. No outro dia, quando acordou, prometeu a si mesmo que nunca mais iria naquele lugar novamente. Aquilo só poderia ser alguma técnica para sugestionar as pessoas. Procurava racionalizar a coisa e achar explicações naturais para o fenômeno. Mas ele estava diferente naquela semana, se sentia com mais coragem. Alguma coisa tinha acontecido no seu interior. Chegou o próximo domingo, era Páscoa. Que manda ir pra igreja o quê? Vou ficar em casa comendo e já tem jogo do Coringão. Já basta eu ter perdido a final da partida da semana passada, hoje ninguém me tira daqui. Pensou ele. Nem ele ao certo sabe explicar o que realmente aconteceu, mas o fato é que a missa começava às 18 e às 18h05 ele estava sentado no quinto banco da igreja, do lado esquerdo ao padre. Ali, recebeu uma segunda dose da injeção da palavra de Deus, que mudaria sua vida para sempre. A partir desse dia, William ia todos os domingos à Santa Missa. Vejam só que curioso. O líder da Legião de Cristo, tão taxado por alguns membros do clero como sendo um protestante, pastor de seita, um Martinho Lutero e etc., é fruto da Santa Missa. Daí, começou a fazer o curso preparatório para receber o sacramento do Crisma. Procurou a coordenadora das atividades da comunidade e colocou-se à disposição para servir. Estava realmente entusiasmado. De uma pessoa que não acreditava, passou a ser um cristão fervoroso, a partir da experiência que teve com a pregação da palavra, através da vida do Padre Renato. Era como aqueles primeiros cristãos citados na Bíblia, que recebiam o Espírito Santo através da pregação dos apóstolos. O Espírito Santo estava se movendo nele. Era tremendo. As leituras saltavam da Bíblia para mim. Eu lia e tinha o entendimento do significado daquelas palavras para a minha vida. Não só o contexto histórico, mas a maneira pessoal. A palavra de Deus era realmente viva. A missa passou a ser a coisa mais importante na minha vida
e ainda é. O efeito dessa experiência e desse novo relacionamento de fé com Deus trouxe em meio a um furacão o novo William, desconhecido até então para a família, vizinhos e os poucos amigos que tinha. Na escola, ele já não era mais o mesmo, já não andava mais encurvado, submisso às imposições das pessoas e situações. A insegurança fora substituída agora por autoconfiança e a timidez por ousadia. Quem o conhece sabe que é praticamente impossível imaginar que um dia ele tenha sido travado e inseguro, pois atualmente, ao vê-lo pela primeira vez, é muito fácil considerá-lo seguro demais da conta, quem sabe até prepotente. Sabe, até hoje eu não sei que raios aconteceu com esse cara. Ele estava diferente, uma coisa forte nos olhos, parecia que algo tinha entrado nele, ou feito ele vir para fora de verdade, sei lá. O cara chegou botando pra quebrar, sabe? Assustou a gente. Diz Renato, que estudou com William na 7ª e 8ª série do Maurício Simão, hoje casado e com filhos. Passadas apenas algumas semanas, desde aqueles domingos de Ramos e Páscoa, acompanhado de alguns novos amigos e garotas, ele simplesmente sumiu nas mesas de um famoso fast food na estrada do Campo Limpo e se colocou a dançar. Os jovens que o conheciam da escola mal podiam acreditar na atitude que simbolizava um novo ciclo para a vida daquele jovem. Ah, e as garotas? Parece loucura, mas nos anos que se seguiram, William parece tirar o atraso e compensar com larga folga os anos de seca na adolescência. Claro que isso é um assunto polêmico para os cristãos mais conservadores, mas devemos aqui relatar o fenômeno, considerado pelo mesmo como prosperidade afetiva. Meu, o cara pegou mulher demais, a começar pela minha prima, que foi a primeira que ele tombou. Achamos até que ele tinha feito, tipo, algum pacto, tá ligado? Não podia ser normal uma mudança de sorte tão violenta assim. Luciano, colega de classe na 8ª série. E na vida econômica? Apenas alguns meses depois da conversão do William, surge uma nova oportunidade de negócios para os seus pais, algo que mudou a vida econômica da família, possibilitando melhora de vida, conforto e estabilidade. Era Deus dando os primeiros sinais da unção de prosperidade. Mas sabemos que não parou por aí. Mais tarde, o jovem daria largos passos em sua vida profissional, estendendo seus negócios, inclusive para o exterior, mas disso trataremos mais tarde. O fato é que são fortes as evidências de que o Senhor transforma todas as coisas. Minha mudança foi brusca, graças a Deus, rápida, como a do apóstolo Paulo. Quem me viu e quem me vê tem a prova substancial da existência de uma força superior que se importa conosco e interfere diretamente em nossas vidas. Professo William. Ainda naquele ano de 1995, ele participou do 17º TLC da Diocese de Campo Limpo. Fez parte do grupo de jovens da comunidade de São Francisco de Assis, o Safra Jovem com Cristo. Mais tarde, em 1996, recebeu o sacramento do Crisma pelas mãos de Dom Emílio Pinoli, assumiu turmas de perseverança na comunidade e, alguns anos depois, se tornou catequista de turmas de Crisma no Santuário Catedral da Sagrada Família. Sempre teve muita sede de conhecimento, devorou vários livros e participou de diversos cursos, seminários e retiros para aprofundamento na fé. Leu tantos livros que recentemente, quando resolveu montar uma biblioteca para colocar à disposição da Associação Legião de Cristo, foi possível realizá-la somente com seu acervo pessoal. Ah, esse moleque vivia atrás de padre. Cada final de semana era um padre, um retiro, um evento. As namoradas e os amigos vinham atrás dele, dizendo: "Cadê o William?" Tava enfiado na igreja. No começo, eu e o pai dele implicávamos. A gente achava que ele estava ficando fanático. Não por ele, porque ele, depois que entrou para a igreja, virou outro. Ficou mais esperto, fez amigos, vivia cheio das namoradas. E antes só vivia enfurnado. Mas sim, porque não estávamos acostumados com alguém tão fiel na igreja que nem ele. Ninguém na família tinha sido assim antes. Hoje, com todos os resultados e conquistas que ele teve e com tanto de gente que ele ajudou e ajuda, vemos que valeu e vale a pena. Nos conta Dona Sueli, a mãe.
Acesse o nosso site www.legiãodecristo.com.br. Olá pessoal, eu sou a pastora Jéssica do Legião de Cristo e apesar de tantas lutas e batalhas que o nosso apóstolo tem enfrentado durante a caminhada, isso não impede a alegria, garra, determinação que ele tem. Essa força jovem, essa alegria que tem motivado a nossa comunidade. É isso que você tem ensinado para nós, apóstolo, que dá para ser santo, alegre, pois sua felicidade vem do Senhor, pois você o busca com a mesma intensidade. Obrigada por ser esse líder completo. Bom, eu tenho acho que um ano e 2 meses de Legião. Eu venho de uma igreja católica tradicional, né? Eu acho que no primeiro impacto foi algo difícil de aceitar. Eu não concordava com muita coisa e eu acho que o principal me mostrou como se age na fé, né? O que é fé, o que é perseverar. A gente tem que se empenhar mesmo na obra, tomar conta das... Cada dia que passa eu aprendo muito mais. É até difícil de falar porque tanta coisa que eu venho aprendendo. Por que a depressão toma conta do mundo? Exatamente por isso, porque as pessoas não têm um tipo de uma pessoa como o apóstolo que nos ensina a viver. Se a gente não tivesse isso, hoje eu vejo pela comunidade, não tivesse isso, muita gente ia se perder, muita gente ia cair na depressão, e é o que tem acontecido. E eu tô engajado, tenho aprendido aqui na religião, é isso, que a igreja católica não é só sentar lá naquele banquinho e sentar, escutar e ir embora. Então você tem que agir, você tem que fazer parte. Resumindo, a Legião para mim ela tem sido uma escola, eu tenho me ensinado a viver, tenho me ensinado a progredir. Foi e é um homem muito importante na minha vida. Eu sinto como realmente um homem de Deus, alguém que me passou uma visão diferente do que é Deus, do que é o Senhor Jesus, né? E o que é ter dedicação, o que é para trabalhar para Jesus, né? Ele me deu uma visão completamente diferente do que eu tinha. Sim, de testemunho de vida, de muitas coisas que ele me ensinou, que ele passou a me mostrar como funcionava, né? Que muitas vezes a gente tem uma visão distorcida das coisas, né? E ele foi um homem que realmente fez com que mudasse toda a minha visão de vida, né? Ele é uma pessoa muito especial. Você sabia que... O William é fã de Michael Jackson e que se reunia com alguns amigos para ensaiar passos de dança em sua casa na adolescência? O William é apaixonado por videogames, principalmente jogos realistas, e que ele aprendeu a falar inglês e obteve muitos outros conhecimentos gerais jogando. O William possui conhecimento de senso científico em diversas áreas de ciências humanas e biológicas. A primeira pregação aconteceu no ano de 1996. Aos 16 anos e com apenas um ano depois de sua conversão, e por conta de uma tarde de louvor que reuniu os jovens da paróquia do Sagrado Coração de Jesus do Parque P e suas 2 comunidades da época, São Paulo Apóstolo e São Francisco de Assis. Cada coordenador deveria enviar um jovem como conferencista, e na ocasião, João, que era o padrinho de crisma do William, estava temporariamente à frente do grupo da São Francisco. O coordenador geralmente era Geraldo, o filho de Dona Perina. O mesmo então o convocou para representar o Safra Jovem. O encontro aconteceria num sábado à tarde. Na sexta noite, todos os jovens tinham ido ao aniversário de Adriana, que era muito amiga do William. Porém, ele preferiu ficar a noite toda decorando a pregação que faria no dia seguinte. O evento aconteceu na São Francisco, somando os jovens da paróquia, mais os das 2 comunidades, cerca de 60 jovens chegaram para o encontro, o que era um número espetacular para os padrões dos encontros católicos diocesanos em 1996. O segundo a ministrar foi o nosso jovem apóstolo. Ele subiu trêmulo ao altar. Todo o esforço que tinha feito, passando a noite em claro a estudar, parecia ter sido em vão naquele momento. Nossa, quando olhei toda aquela gente ali me olhando, me deu um branco. Não conseguia lembrar de nada.
Só conseguia pensar na vergonha que seria para mim e a minha comunidade se fizesse feio ali. Mas fazer bonito não era o objetivo. O que está em jogo em uma pregação são as almas e não a nossa imagem. Então eu abaixei a minha cabeça naquele momento e simplesmente eu orei ao Senhor. E pedi a Ele: Senhor, se o Senhor está aí, toma conta desse momento. Não quero me importar com a minha imagem ou com o que vão pensar de mim. Só peço que use minha boca para falar aos seus jovens aqui presentes. Lembra o William. O que se sucedeu foi incrível. Sabe esse William que prega gritando, cheio de emoção em suas palavras, que nos faz tremer a cada afirmação que faz? Pois bem, esse é o pregador que vimos desde o primeiro momento. Seu discurso foi tão inflamado que chegou a lançar a bancada da palavra de cima do altar. Assim, na sua primeira ministração. Imaginem só! Quando terminou, os jovens estavam impactados por Deus, lágrimas em seus olhos, e boa parte dos que ali estavam se arrependeram e fizeram voto de mudança de vida naquela tarde. Meu nome é Felipe, eu sou coordenador do Ministério de Música e participo há 12 anos aproximadamente da Legião de Cristo. Em todos esses anos de caminhada, acompanhando o Ministério do Apóstolo, as revelações que Deus tem entregado na vida deste servo de Deus, em nenhuma delas o apóstolo errou, ou se cumpriu pela metade, ou não aconteceu. Deus tem dado a ele revelações específicas a pessoas nos nossos encontros, tão específicas que eu já acompanhei revelações que Deus dá a ele exatamente como a pessoa estava, a posição, o local da casa, como estava o seu sentimento, como ela estava passando naquele momento, e Deus tem salvado essas vidas. Tenho visto revelações também que Deus tem entregado a pessoas que, dando 15 dias, sejam 10, sejam 5 dias, que tal bênção, tal situação vai se transformar na vida dessa pessoa. E exatamente neste tempo acontece a bênção, a pessoa vem, muitas vezes com lágrimas nos olhos, testemunhar que foi abençoada no tempo determinado que foi dado pelo homem, pelo profeta de Deus. O William representa para mim um cara abençoado pelo Espírito Santo, porque o que ele fala é verdade. Quando eu vi ele pregando, eu falei, não, esse cara tá pregando a verdade. Eu nunca vi uma pessoa pregar tão a verdade que nem ele, meu. Foi tremendo, foi forte. Foi 2 dias que eu fui ver a pregação dele, e essas 2 pregações ficou na minha mente. E ficou lá batendo e falou, não, o cara fala a verdade, não tem outro. A minha vida agora, as portas só se abriu, né? E depois disso daí eu comecei a crer. Hoje eu quero ser um pastor, um pregador pentecostal, velho. Pegar fundo mesmo. E isso que eu quero, entendeu? Tô lutando pra isso. E vou conseguir, hein? Em nome de Jesus, eu não vou deixar ninguém me derrubar, não. O inimigo vai derrubar, não. E com força. Forte, com certeza. E eu tenho uns pastores do nosso lado que estão determinados a ajudar na pegada. Então, quer dizer que se você tiver um braço caindo, eles vão segurar e não vão deixar cair o outro. Eles vão estar sempre em cima de você, incentivando. Falar, não, a pegada é essa e vambora. Não cai, não. Então é verdade, eu vou pegar fundo. A figura do William para mim é uma pessoa especial, é como se fosse um pai. É uma pessoa que sempre me auxiliou, sempre me colocou no caminho certo, apesar de muitas vezes eu não olhar, não querer perceber a importância que é o ministério dele na minha vida. Mas hoje eu vejo que se não fosse através do ministério dele, da pessoa que Deus colocou ele na minha vida, já até uns tempos atrás já pensou passar a querer esse negócio de se matar, tal. E depois que eu fui refletir através dos ensinamentos, do auxílio que ele tem para cada um, a gente pode ter uma vida mais próspera, uma vida mais com Deus, uma vida mais apegada com Deus e com o ministério da igreja, né? Isso significa uma pessoa muito importante para mim, depois que eu conheci ele. Ele traz muita palavra de conhecimento, muita sabedoria em relação a Jesus. Tudo isso ele é passado por ele para ser uma base de conhecimento para a gente. Houve alteração na parte afetiva, na parte profissional, trabalho, e na minha casa também, onde tudo começou a mudar para muito melhor, não para melhor, para muito melhor, através do apóstolo William. Você sabia que William é um dos poucos pregadores cristãos que não condenam ficar como uma forma de relacionamento entre um homem e uma mulher, desde que ninguém engane ninguém, não haja pecados sexuais, seja de livre e espontânea vontade, e como um test drive para o namoro. Segundo ele, o ficar é apenas um novo nome para a amizade colorida dos anos 70 e 80.
A base da pregação do William se fundamenta em manter em ordem as seguintes: primeira fé, segunda razão e, por último, o sentimento. William está sempre atento à voz da igreja, na pessoa do Papa e dos bispos. Seus ensinamentos são sempre amparados no Catecismo da Igreja Católica. Em 1997, William estava no segundo ano do colegial técnico em processamento de dados, pelo IREP, Instituto Radial de Ensino e Pesquisa. Estudava de manhã e trabalhava à tarde. Pregava em suas turmas de perseverança e em alguns encontros de jovens para os quais era convidado nos fins de semana. Porém, ele só pregava. Não aconteciam os sinais que hoje o acompanham em todas suas ministrações. Foi quando, no grupo El Shaddai, da paróquia São José Operário, ficou amigo de um conhecido evangelista da diocese na época, o Sidney, ou vulgo Sidão. O mesmo lhe apresentou um livro que é de cabeceira até hoje, Caminhando na Luz, do padre americano Robert de Grandes. A partir deste, William consumiu praticamente todo o material já produzido por este sacerdote usadíssimo por Deus no ministério de cura, seja livros, áudios ou vídeos contendo ensinamentos, tendo inclusive a oportunidade de participar de um retiro de fim de semana pregado por De Grandes em Campinas, onde teve a graça de passar um bom tempo conversando pessoalmente com o mesmo. Um dos principais ensinamentos do padre Robert de Grandes, e é uma verdade de fé, é que nós devemos orar para receber os carismas e, quando recebê-los, os colocar em prática. Partilha William. As curas começaram a pipocar através do jovem profeta. Com as curas vieram as perseguições clássicas e constantes até os dias de hoje. Provavelmente, você já deve ter escutado algum língua preta atacá-lo, não é? Na ocasião, uma menina muito conhecida da comunidade foi curada de uma grave enfermidade na coxa. O caso repercutiu e logo foi expulso da comunidade de São Francisco, sob a acusação de estar praticando curandeirismo em sua turma de perseverança. Neste mesmo ano, Padre Renato, que já estava na Diocese de Santo Amaro, em uma visita, o apresentou a ninguém mais, ninguém menos que o padre Marcelo Mendonça Rossi, que não era tão famoso como hoje. Tinha apenas um programa na Rádio América durante a noite. O mesmo assumiu a direção espiritual do jovem naquele ano de 97. Ao participar das missas de libertação, que Padre Marcelo celebrava na paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e Santa Rosália, em Santo Amaro, William começou a se abrir aos dons carismáticos de palavra de conhecimento e profecia, também conhecidos por dons de revelação. E foi em um encontro de oração ali que William recebeu a seguinte instrução do Senhor: se levante para anunciar o Evangelho, meu filho. Comece um movimento. Pregue a minha palavra. Eu realizarei curas, sinais e muitos serão salvos. Farei sempre minha parte. E vocês? Em seguida, veio o símbolo da legião e o nome Legião de Cristo. Tendo total convicção de ter recebido uma revelação do Espírito Santo, William não hesitou. Convidou 7 amigos que se juntaram a ele num primeiro encontro no dia 4 de julho de 1997. O movimento começou nas casas e, como prometido por Deus, várias pessoas eram curadas de todo tipo de enfermidade, libertas de todo o mal. Centenas de pessoas eram atingidas pela pregação da palavra de Deus, principalmente os jovens. Mais tarde, na pessoa do Padre Isaac, o grupo encontrou espaço no Santuário Catedral Sagrada Família, aonde o líder da Legião já ministrava cursos de crisma. Mas foi na gestão do Padre João Volmir, na Catedral, que a Legião de Cristo estourou. Eram realizadas experiências de oração, que atingiam cerca de 300 pessoas por evento. A Legião de Cristo se tornou uma máquina de fazer católicos carismáticos. Em 2004, por conta de uma mentira armada por seus perseguidores,
William ficou afastado da direção da comunidade, retornando para a mesma no ano de 2006. Esta já na condição de associação, independente de uma paróquia. Condição esta que permanece até hoje. Atualmente, a Legião de Cristo se encontra numa excelente localização e locação, na Avenida Carlos Lacerda, 398. Ali, ela vive sua melhor fase. Os encontros são sempre cheios. Mais do que cheio de pessoas, são cheios da presença de Deus, santidade e avivamento. Você está ouvindo Catch the Fire, Catch the Fire, Catch the Fire. Programa especial de aniversário do apóstolo William. Oferecimento Associação Legião de Cristo. Meu nome é Adriana e eu conheço o William desde 1997. Exatamente o ano em que ele fundou a Legião de Cristo, e desde então eu passei a admirá-lo. Eu conheci o William numa comunidade chamada São Francisco de Assis, em um encontro de crisma, e a partir de então eu passei a participar dos encontros de oração da Legião de Cristo. Era muito fácil admirar o William pelo fato dele se diferenciar, a juventude se dedicava exclusivamente à sua vida pessoal, baladas, pegações, ou seja, um mundo individualista, e ele se dedicava sua vida ao próximo. Em 2007, o William fundou sua própria empresa, o que não me espantou por saber que ele é um autodidata, uma pessoa muito estudiosa e apaixonado pelo conhecimento. A empresa dele cresceu de maneira surpreendente nesses últimos anos. Surpreendente porque trata-se de uma empresa de tecnologia da informação, uma área extremamente concorrida nos tempos de hoje. O negócio se espalhou pelo mundo, sendo que sua empresa está presente em 7 diferentes países: Brasil, Estados Unidos, Argentina, Uruguai, Chile e agora, recentemente, na Itália e Suíça. Fala galera, meu nome é Márcio, tenho 28 anos, participo da comunidade Legião de Cristo há 10 anos, sou um dos coordenadores. Tenho a honra e a graça de coordenar ao lado do apóstolo William aí há 10 anos essa comunidade. Eu quero falar para vocês aqui um pouco desse camarada como amigo. É um amigão de verdade, sabe? Aquele que você pode contar para todos os momentos, para todas as horas. Alguém que você dá muita risada, alguém que é descontraído. Você sai com ele, você se diverte. É uma pessoa, sabe, que tem conversa. Não importa, pode ser a pessoa mais simples ou a pessoa mais culta. Ele vai ter ali conversa para trocar a noite inteira. E é muito interessante, né? Fora os gostos peculiares dele, é um camarada que gosta aí de jogar um videogame, que curte também fazer também um esporte também, artilharia, né? É alguém realmente sem palavras, é um amigo que toda pessoa gostaria de ter. Eu realmente tenho a grande graça e honra de dizer que o William realmente é o meu amigo. E eu só tenho a agradecer a Deus por ter colocado essa pessoa, esse amigo de verdade. Porque amigo de verdade é aquele que te leva para um caminho bom, mesmo que para que você consiga chegar nos seus objetivos, essa pessoa, como seu amigo, tenha que falar uma verdade que vai te doer. E o William é um amigo dessa forma. O apóstolo é um homem que transmite para mim vitória, conquista. É um homem de muita garra, muita força. Eu vejo nele um espelho para quem quer vencer, um vencedor. Eu acho que todo mundo que convive com ele consegue aprender muito na vida. O testemunho da vida dele é muito forte. A gente vê que ele começou muito novo e suportou tantas coisas. E isso para mim traz muita força para mim também, segui-lo e fazer a mesma coisa que ele faz. Você sabia que... Em 2 de novembro de 1997, William teve uma experiência de escutar a voz de Deus audivelmente. Aconteceu durante o banho e se estendeu até a sua oração antes de dormir. Ele conversou com Deus por alguns minutos e sentiu tanta paz que até caiu num sono muito tranquilo. No outro dia, acordou chamando por Deus, mas já não podia mais escutar a voz. Embora William pregue sobre um Deus presente que se manifesta nos dias de hoje de maneira sobrenatural, também prega que devemos estar atentos às leis naturais, às quais estamos sujeitos e que foram criadas pelo mesmo Deus. William ensina sobre uma fé inteligente, onde você não deve ter medo de questionar nada, toda dúvida sucumbe diante da realidade que é Deus, pois quem buscar a Deus de todo o coração vai encontrá-lo.
Autodidata em diversas áreas, William sempre foi muito estudioso e apaixonado pela ciência. Além de diversos cursos na área de tecnologia, tem curso superior em psicologia pela Unicamp e é bacharel em administração com ênfase em marketing pela Uniítalo. Como já foi citado, o apóstolo começou a trabalhar muito cedo. Com 9 anos, já ajudava o pai vendendo de porta em porta nas ruas e mais tarde na barraca de pastel. Durante sua vida, trabalhou registrado em 3 empresas, tendo ficado por muitos anos nas 2 últimas. Digitem como vendedor de cursos de memorização, GFN Vidros Temperados como técnico em processamento de dados, e InDesign Grupo como organizador de eventos e gerência de equipes de telemarketing. Em 2007, começou um negócio próprio na área de tecnologia da informação, especializando-se em desenvolver softwares médicos e sistemas de bancos de dados em geral, além de outras atuações, redes, manutenção, sistemas de automação, consultoria tecnológica e etc. Hoje, com apenas 5 anos do mercado, a empresa conta com investimento de capital estrangeiro e aproximadamente 40 colaboradores, que estão espalhados pelas filiais do negócio, presente em 7 nações diferentes: Brasil, São Paulo, Estados Unidos, Miami, Argentina, Buenos Aires, Uruguai, Montevidéu, Chile, Santiago e as mais novas que são Itália, Roma e Suíça, Zurique. O jovem empresário garante que todo esse sucesso e portas abertas se deve à sua fidelidade nos dízimos e ofertas. Ao contrário da maior parte dos líderes cristãos, o apóstolo William não ganha 1 centavo para administrar a associação ou pregar a palavra, quando na verdade é o maior mantenedor da associação. O que possibilitou, por exemplo, a comunidade sair de uma instalação isolada no Embu para um sítio muito melhor localizado, porém de aluguel 2 vezes mais caro. Olá, eu me chamo Eunice, sou coordenadora e participo há 5 anos. O William, para mim, ele é um exemplo de pessoa porque, além de ser um grande homem de Deus, usado pelo Espírito Santo, é também um jovem super descolado e vive a sua vida intensamente, é um profissional bem-sucedido, faz sucesso com os seus amigos, é uma pessoa super inteligente e sempre disposto a ouvir e orientar aqueles que o procuram. Mas o que mais me faz tê-lo como exemplo é o fato de que, mesmo sendo uma pessoa super cogitada pelas pessoas às quais ele convive, ele nunca deixou de lado as coisas de Deus ou o chamado dele para poder viver as suas coisas. Eu me espelho muito nele, na visão dele, nas atitudes que ele toma, muito centradas, e o fato de ser a segunda da igreja e de poder acompanhar mais de perto isso, faz com que realmente eu tome ele como um exemplo para a minha vida de pessoa bem-sucedida, pessoa centrada, mas que nem por isso, assim, apesar de ter o sucesso, nem por isso deixa as coisas de Deus de lado, nem por isso deixa de fazer a vontade de Deus, de exercer o seu ministério. Então, eu tenho ele como exemplo para a minha vida profissional, exemplo para a minha vida pessoal e principalmente para a minha vida ministerial, que o apóstolo prega. Eu me vi de encontro com aquilo e mudou. Uma delas, por exemplo, é você viver de razão e não de sentimento. Pensa numa pessoa que vivia de sentimento e ainda colocava isso como desculpa para determinadas situações. Mas a partir do momento que eu entendi essa visão de você decidir pela razão e não pelo sentimento, muita coisa mudou na minha vida. Eu pude tomar decisões e ter atitudes que foram muito mais centradas porque foram movidas pela razão, apesar da minha emoção desejar outras coisas. E foi aí que eu vi resultado na minha vida. Então, quer dizer, quando eu entendi de verdade o que é você tomar decisão pela razão e eu vi na prática aquilo dando certo na minha vida, aí sim eu vi a transformação e entendi que eu deveria mesmo seguir as ideias deste homem, né, o que ele prega, que graças a Deus tem me abençoado. Oi, meu nome é Isaías, estou na comunidade há 10 anos e quero falar sobre o ministério de cura do apóstolo William. E uma das primeiras curas a qual Deus usou ele foi para curar uma mulher cega de um olho
E aquela mulher ali recebeu aquela revelação, recebeu a imposição das mãos dele e ficou curada, totalmente curada das vistas. E ali, dali para frente, aquele ministério foi crescendo, foi cada vez mais aumentando, e testemunhos chegando de pessoas que estavam doentes, pessoas que estavam desenganadas pelos médicos, e que através da imposição das mãos do homem de Deus, o apóstolo William, ficaram curadas. Pessoas com câncer, pessoas que estavam na cadeira de roda, pessoas que estavam cegas, pessoas com problema de coluna. Ou seja, se eu contar aqui, irmão, dá para nós ficar aqui pelo menos a noite, o dia, o mês e o ano todo falando, porque foi muitas pessoas curadas através desse ministério do apóstolo William. E é com muito carinho, com muito amor que venho falar sobre este homem de Deus, que um fato que me chamou a atenção foi uma mulher que, ao tirar uma foto dele no celular dela, apresentou ali aquela foto para uma amiga que estava doente. Aquela mulher viu aquela foto e a unção de cura, a unção, a ministração de cura do homem de Deus ali, a mulher vendo a foto, ela ficou curada, recebeu a sua cura e ficou ali liberta daquela enfermidade. Ou seja, um homem que tem a graça e o poder de Deus, um homem que tem liberado a unção de cura na vida de outras pessoas. Que Deus abençoe cada vez mais esse ministério, em nome de Jesus. Então, há 14 anos eu conheço o William, quando ele fazia inclusive as orações na casa de um cunhado meu, o Ricardo. E eu achei uma loucura o jeito da pregação, aquela coisa toda, e eu não me inteirei da coisa. Eu falei, não, aquilo ali para mim realmente não serve. Eu sou católico, apostólico, fui crismado, batizado, crismado, enfim. E eu sigo a igreja tradicional. Eu achei que tem coisas que para mim, eu achei que seria um pouco de exagero. Agora, com a palavra do William, a gente tem aceitado a palavra, ela tem servido para nós de prosperidade, de cura, tudo mais. Eu saí de um AVC há 4 anos, que quem me vê hoje não vai acreditar que eu tive o AVC. Agora, eu tive, comprovo com documentos, quem vem quer prosperidade, quer cura, quer unção, só quer. Agora também não quer dar nada em troca. Nós precisamos dessa troca, mas não é uma troca obrigatória. É uma troca que tem que ser de você, de dentro. Hoje, o William, por exemplo, que nem todos sabem, que ele banca a maior parte da nossa cobertura, eu acho isso injusto. Eu acho que todos nós, principalmente quem recebe a sua unção, a sua bênção, ele teria que colaborar. Daqui para frente, eu acho que agora em 2012, nós vamos ter mais sucesso. Queremos voar, nós temos a rádio. Quem sabe, se muita gente que está na mídia aí hoje, que não tem condição, estão falando mentira, está lá porque nós, verdadeiros, com nossos testemunhos, que são filmados, que são gravados, que é uma coisa verídica, que não é uma coisa mentirosa, por que não nós estarmos lá também? Então, eu espero que esse ano a gente vai prosperar muito em mídia, em rádio, enfim, que todos que estiveram, inclusive hoje conosco aqui, sentiu essa união. Amém. Você sabia que... O William está sempre atento às descobertas dos cientistas e utiliza da ciência para confirmar muitas coisas afirmadas pela fé. William tem formação superior em psicologia e administração de empresas, com ênfase em marketing. William toca violão, é apaixonado por música e é eclético em relação ao gosto musical, curtindo do pagode ao rock. William já passou no concurso da Polícia Civil e treinou com o GER, Grupo para Resgate de Reféns. Falar do apóstolo William é falar de cura, já que são quase 15 anos dedicados a orar pelos enfermos. Na verdade, quando eu fui batizado com o Espírito Santo, lá no início da minha caminhada, Jesus colocou em meu coração um grande amor pelos que sofrem, e disso veio uma grande necessidade de ajudar os doentes. Toda vez que eu oro por cura, me compadeço
Me compadeço muito com esses. Realmente me importo com a enfermidade da pessoa. Relata William. Na vida deste servo de Deus, a cura e os dons têm sido motivo de polêmica e incompreensão. Somente para os perseguidores, invejosos, os que só ouviram falar, mas nunca foram ver, ou as três coisas juntas. Nunca é um problema para aqueles que recebem oração e são curados. Racionalmente, é incontestável a autenticidade da ação do Espírito Santo na vida deste rapaz. A numerosa quantidade de pessoas que já foram apontadas por ele em oração e receberam palavras de conhecimento ou profecias específicas, claras, objetivas e sem margem para sugestões ou profetadas, não nos deixam mentir. Para se ter noção da seriedade, na Associação Legião de Cristo foi criada uma equipe exclusiva que monitora todos os casos de cura que ocorrem nos encontros, verificando desde a autenticidade da cura, através da documentação médica, como a observação da durabilidade do estado de cura. Um apontamento recente mostrou que de cada 10 pessoas que recebem oração do profeta, 9 são curadas. São estatísticas que mereceriam ser mais bem avaliadas e, por que não, até estudadas por aqueles mais céticos com relação à cura divina. Quem chegou ali nos encontros duvidando e foi tocado, sabe bem do que estamos falando. Ao contrário do que alguns críticos de plantão pensam, a fonte que William bebeu para formar sua base teológica sobre o ministério de cura e dons do Espírito Santo é 100% católica. Foram de padres como Robert de Grandes, Emiliano Tardif, Antonello Cadedu, Alberto Luiz Gambarini, Renato Leite, Jonas Abib, Marcelo Rossi, Raniero Cantalamessa e outros.